É isso aí, pessoal. Boa tarde. Estamos ao vivo aqui nos canais Gap Filosófico e no canal Leitor Subversivo, recebendo mais uma vez o professor Santiago Marimbodo, que vai falar um pouco sobre essa questão da escola cívico-militar e a estratégia da extrema-direita, né? Já de antemão, peço que você se inscreva aí nos canais, compartilhe, deixe a sua opinião e adentre os nossos grupos de estudos aí. E se quiser apoiar os nossos canais, segue aí na descrição de cada canal, né? Passo a palavra para o Santiago e posteriormente a gente vai dialogando aqui com o leitor subversivo que está presente também. Se quiser falar algo antes do Santiago se colocar, também fica à vontade. Boa tarde. Comprem os livros aí, gente! As contas tá batendo na porta. Boa tarde aí, minha gente. Boa tarde, Alberto. Valeu pelo convite novamente. Boa tarde, leitor. Da hora, assim, essa parceria que a gente faz é bastante interessante. Acho que a gente tem que ocupar mesmo esse espaço que se abre pela internet, tal, com um discurso, com uma perspectiva, com ideias de esquerda, assim. Então, bastante importante nesse sentido. Me apresentar para os web espectadores aí do Gap Filosófico. Acho que eu já me apresentei algumas outras vezes, já participei aqui do canal algumas vezes, mas sempre tem gente nova vendo, né? Meu nome é Santiago, eu sou estudante de filosofia na Universidade de São Paulo e sou professor da rede pública, né? Professor de filosofia e tudo mais na rede pública no estado de São Paulo. Então, estou discutindo isso a partir da posição de ser um estudante da questão, mas também de ser um trabalhador na rede pública que está sofrendo esses ataques do governo de extrema-direita, de Tarcísio de Freitas e tudo mais aqui no estado, e que tem se espraiado pelo Brasil inteiro, né, uma estratégia da extrema-direita, acho que isso é um pouco que eu quero discutir, como uma estratégia mais geral da extrema-direita na luta de classes no Brasil, esses ataques à educação. A gente tem visto agora no Paraná também, né, com o governo do Ratinho Júnior, o governo de extrema-direita também, de Ratinho Júnior, buscando privatizar a gestão do ensino no Paraná. Então, tipo, é um processo mais geral, um processo que acontece aqui em São Paulo também. Essa semana a gente foi pego por essa notícia também, além do projeto de escola cívico-militar, o governo do estado de São Paulo também está avançando um projeto de privatização da gestão das escolas, né? Então, tipo, como que é um projeto mais geral da extrema-direita no Brasil de atacar a educação pública. E daí pensar isso, né? A gente estava falando aqui antes nas as portas fechadas e tal, como a gente já fez algumas lives aqui, eu, Alberto, o leitor e tal, com teor mais teórico, assim, mais abstrato, né? Essa live tem um caráter político mais direto, assim, né? Também tem debates teóricos mais abstratos e tal, que vão embasar uma determinada análise política, mas entender que essa live, ela trata de uma questão política mais imediata, assim, né? Tipo, é menos uma questão teórica abstrata, mais uma questão política imediata, mas que eu acho que se conectam nesse sentido, né? Tipo, de a gente pensar, nós como professores também, o Alberto também trabalha como professor e tal, a gente pensar a intervenção, como os debates teóricos, eles têm que ter uma relação de intervenção na realidade, né? Intervenção nos fenômenos práticos da realidade, nas lutas políticas reais que acontecem, para a gente não tornar a filosofia uma coisa né, que existe só no mundo das ideias e tudo mais. A gente tornar a filosofia algo que está presente na polis, né? Eu acho que esse é um desafio dos estudantes de filosofia, dos filósofos, dos professores de filosofia, de resgatarem a filosofia a estar presente, a responder às questões da polis, né? Eu acho que quando a filosofia emerge na Grécia Antiga e tudo mais, acho que Sócrates talvez o grande exemplo disso, né? O grande personagem dessa questão do cara que ia para a Ágora, que ia para a praça pública, ia discutir as questões presentes na cidade, presentes na polis, e acho que a gente tem que resgatar isso, né? O filósofo deixar de estar numa torre de marfim dentro da academia e estar discutindo as questões práticas da realidade, por questões que envolvem a profissão, né? De ser estudante de filosofia, de ser um pesquisador em filosofia, de ser um filósofo em algum nível, né? Eu discuto com colegas que estudam, que a gente, né, faz faculdade junto e tal,
que como no nosso campo tem pouquíssimo mercado de trabalho posterior, né? Ou você vai seguir carreira acadêmica, ou você vai ser professor da rede particular ou pública, não tem muito para onde correr nesse sentido, né? Então a gente discutir essas questões, porque penso que é parte-chave da filosofia e porque é algo que nos toca diretamente nesse sentido, né? A partir disso, discutir essa questão da escola cívico-militar, né, do significado dela dentro do contexto mais amplo da luta de classes, assim, acho que a gente pensar isso como se abre um novo momento da luta de classes no Brasil. Eu penso que um marco geral disso, sem me aprofundar muito, mas um marco geral de abrir esse novo momento da luta de classes no Brasil são as jornadas de junho em 2013, né, agora já há 11 anos, assim, marcaram um novo período da luta de classes no Brasil, em que a luta de classes se agudizou bastante e que foi um fenômeno contraditório. Teve, na minha opinião, junho de 2013 representa contra o relato petista que distorce a realidade, na minha opinião. Junho de 2013 foi um momento extremamente progressivo, com contradições, óbvio, como todos os fenômenos da luta de classes, mas foi um momento progressivo da luta de classes no Brasil, um momento em que setores da classe trabalhadora, setores da juventude se colocaram em cena novamente, né, contra a busca do petismo naquele momento de controlar os movimentos sociais dos trabalhadores. Se abriu um novo fenômeno da luta de classes, mas como não teve limites na sua possibilidade de avanço naquele momento, tanto porque o petismo buscava controlar os movimentos sociais, quanto porque a esquerda do PT, do PT-PSOL, né, pensar PT-PSOL como estando muito próximos, assim, hoje sendo indistinguíveis, inclusive, né, como a esquerda desse bloco PT-PSOL não conseguiu dar uma resposta, não conseguiu absorver esse movimento refluiu e acabou abrindo espaço às contradições que existiam na luta de classes no Brasil, nos conflitos sociais no Brasil, abriram espaço efetivamente para um fortalecimento da extrema-direita. Né? A extrema-direita se fortaleceu bastante nos últimos tempos, é inegável, é algo óbvio e tal. O governo Bolsonaro, a manobra reacionária que derrubou Dilma Rousseff em 2016, posteriormente o governo de Temer e todas as suas contra-reformas, né? Reforma da Previdência, reforma trabalhista, PEC do fim do mundo, como foi chamada naquele momento, a PEC que congelava os gastos sociais, que não foi que foi substituída e não efetivamente revogada pelo governo petista no momento, né? O arcabouço fiscal proposto por Haddad buscava repaginar a mesma PL e PEC que controlava os gastos sociais e tal. Então, governo Temer, posteriormente governo Bolsonaro, certo? Tipo, que foi o caos que foi, ainda mais, foi uma tempestade perfeita, assim, digamos, né? Uma tempestade perfeita, assim, digamos, porque tivemos o governo Bolsonaro no Brasil junto a uma pandemia, foi um caos total, né? Porque poderia ser que tivesse pandemia e não tivesse Bolsonaro, podia ser que tivesse Bolsonaro e não tivesse pandemia, mas nós tivemos o azar gigantesco de termos Bolsonaro e pandemia ao mesmo tempo, foi um caos bastante agudo. A esquerda comemorou demais a eleição de Lula, né? Tipo, como se ela fosse resolver todas as questões, e vemos agora que a estratégia de conciliação de classes proposta pelo petismo, proposta pelo lulismo, não dá uma resposta efetiva na medida em que fortalece essa extrema-direita, uma extrema-direita que sitia o PT hoje no governo, né? O PT é refém dessa extrema-direita, mas não como se fosse um acaso, né? Tipo, como se fosse uma tragédia com a qual o PT tivesse que lidar no governo, né? O governo Lula tivesse que lidar com esse sequestro que ele sofre por conta da extrema-direita, tanto no Congresso quanto em alguns governos centrais, como de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, por exemplo, tudo mais. Mas isso é fruto da política de conciliação de classes do petismo, pelo menos como eu entendo. A partir disso, a partir da gente entender esses elementos de um aumento das contradições e dos conflitos sociais no Brasil, a luta de classes se tornando mais aguda e mais presente novamente, a gente tem que refletir sobre quais foram as estratégias da extrema-direita nesse último período para poder legitimar suas políticas, né? A extrema-direita, tipo, tem como política mais central o ataque aos direitos sociais, o ataque aos direitos trabalhistas, que se expressam em, por exemplo, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o avanço das privatizações, tudo isso, né?
mas para a direita poder legitimar essas políticas que têm um sentido claramente contrário aos interesses do conjunto da classe trabalhadora, do conjunto da população brasileira, que é trabalhadora, o conjunto dos setores empobrecidos da sociedade e tudo mais, que são atacados pelos cortes nos gastos sociais, todos esses elementos, a direita tem que buscar construir uma forma de legitimação, construir uma forma de... Na medida em que o setor representado em última instância pela extrema-direita, que é o setor mais fundamental, mais fundante da burguesia, é um setor pequeníssimo da sociedade, é um setor que representa uma parcela ínfima da população brasileira, por exemplo, esse setor da grande burguesia, é necessário que esse discurso da extrema-direita busque se legitimar para amplos setores da população, certo? É necessário que busque se construir pontes entre esses interesses da burguesia e interesses da maioria da população, mesmo que essas pontes e esses interesses se deem de forma alienada, distorcida e tudo mais. É preciso buscar construir pontos de contato entre esse discurso que representa os interesses mais diretos da burguesia e uma forma de manipular os sentimentos, sensações, formas de pensar, formas de refletir da maioria da população, né? Da maioria da população trabalhadora e empobrecida da sociedade brasileira. Um dos aspectos-chave dessa possibilidade de construir essa articulação entre o discurso que representa um setor ínfimo da população, um setor que se faz presente como classe burguesa, como classe capitalista, e o conjunto da população, é buscar desviar os debates mais fundamentais da estrutura econômica, das formas de exploração da classe trabalhadora, de subalternização dos setores mais empobrecidos da sociedade, desviar o debate desse ponto e desse foco para debates que estejam no espectro do que nós marxistas chamamos de superestrutura, certo? Esse é o elemento-chave que eu penso que fundamenta essa estratégia da extrema-direita de buscar desviar os debates que estão presentes nas estruturas sociais para os debates presentes no que nós marxistas chamamos de superestrutura, certo? Desviar o foco desses debates sobre a exploração e formas de exploração e reprodução da exploração do trabalho para focos em debates morais, em debates sobre costumes, nos debates sobre educação, é um aspecto-chave disso para fazer parecer que existe um ponto de contato entre o interesse desses setores conservadores, que em última instância é explorar de forma cada vez mais aguda e profunda a classe trabalhadora e os demais setores subalternizados da sociedade, e o conjunto dessa população que está sendo explorada. É por meio desse desvio do foco, desse desvio do aspecto fundamental do que deveria ser debatido, que esses setores de extrema-direita conseguem legitimar essa sua política reacionária, certo? Essa sua política de ataque aos direitos trabalhistas e os direitos sociais. Então, nesse ponto, um parênteses que eu quero colocar, assim, é como é importante, a partir disso, esse debate sobre a diferenciação entre estrutura e superestrutura, né, que é tão questionado, mesmo dentro do marxismo e por críticos do marxismo em relação a uma determinada interpretação e tradição de leitura da obra do Marx, de que não haveria essa diferenciação entre estrutura e superestrutura, certo? De que essa diferenciação estaria equivocada, em última instância, né? Essa construção teórica de um debate entre infraestrutura, estrutura das relações sociais e superestrutura dessas relações, ela parte de uma imagem, né, de uma metáfora, em última instância, que pode ser associada a uma metáfora da engenharia, por exemplo, né? Quando a gente vai construir um prédio, tem uma estrutura fundamental que baseia e possibilita a construção, e uma superestrutura que se fundamenta nessa infraestrutura, certo? Dentro por exemplo, se a gente parte dessa metáfora, dessa imagem da engenharia, por exemplo, há uma diferenciação cronológica. Primeiro se constrói a infraestrutura e depois se constrói a superestrutura, que se baseia nessa infraestrutura, certo? Eu acho que os setores que criticam, os intérpretes que criticam essa interpretação de que existe uma diferenciação entre superestrutura e infraestrutura, partem disso, de que dentro das relações sociais não existe essa diferenciação cronológica, não é evidente, né? Não primeiro existiu uma estrutura econômica capitalista e depois se construiu uma cultura capitalista e tudo mais que legitimasse essa
estrutura econômica. As duas coisas têm que existir concomitantemente. É impossível que existam relações sociais que não se baseiem em formas de construção de hegemonia pela classe dominante, que permitem ela legitimar suas posições em relação às classes subalternizadas. Isso me parece bastante claro. Não existe um antes e um depois nesse sentido. Mas a diferenciação entre infraestrutura e superestrutura, ela tem um caráter não cronológico, mas ontológico, ou seja, um caráter de aquilo que é o fundamental para a existência dessas relações sociais, o que baseia a possibilidade de emergência dessas relações sociais, que são as relações que os seres humanos estabelecem entre si para produzir riqueza. Eu penso que isso é fundamental. E mais que isso, pelo menos no nosso debate aqui, elas têm um caráter estratégico, certo? Acho que sempre que a gente vai pensar essas questões teóricas, a gente tem que pensar elas dentro de relações estratégicas de luta. Elas não estão afastadas dessas relações estratégicas de luta. E quando a gente vê essa estratégia da extrema-direita na luta de classes no Brasil, e que não é só no Brasil, né, tem um caráter mais global, a gente vê isso nos Estados Unidos, por exemplo, também, a direita brasileira muito replica a estratégia da direita estadunidense, né, Bolsonaro é uma deformação do que já é o deformado Trump, mas isso, de como a gente pensar essas questões estrategicamente, a gente pensar como a extrema-direita consegue se apropriar dessa diferenciação entre a estrutura econômica da sociedade e a superestrutura e usa essa diferença para poder desviar o debate do ponto nevrálgico, do ponto central, do centro de gravidade do seu poder, né? Entre um dos debates fundamentais do debate sobre estratégia é você conseguir entender qual é o centro de gravidade do poder inimigo para poder atacá-lo, certo? A burguesia, a extrema-direita, que a representa, consegue compreender isso de maneira clara, que seu centro de gravidade são esses pontos estruturais das relações econômicas que se estabelecem na sociedade e consegue desviar o foco desses pontos fundamentais para um ponto que é secundário, mas que passa a ser central dentro desse debate, que é o debate sobre os elementos superestruturais, sobre os elementos morais, sobre os elementos de costume e sobre os elementos da educação também, nesse sentido, né? Então, acho que isso um ponto-chave da gente ter claro. E daí, por isso entender como não é por um acaso que a questão da educação tem sido um foco central da estratégia da extrema-direita nos últimos anos, né? A gente pode pensar no ícone pelo reverso, pelo contrário, ao qual a extrema-direita recolocou Paulo Freire, por exemplo, né? Tipo, o debate, apesar dos caras nunca terem, obviamente, lido Paulo Freire, eles colocam Paulo Freire como se ele fosse uma figura, um representante da degeneração moral que eles veem no discurso de esquerda, né? Então, e todo o debate sobre educação que a gente viu recentemente, né? Tipo, escola sem partido, por exemplo, todos esses elementos que as denúncias que os representantes políticos da extrema-direita pedem para as pessoas que se sentem representados por eles, para eles serem para eles fazerem de professores, né, a nossa categoria, a categoria de professores, como eu já disse, sou professor na rede pública aqui no estado de São Paulo, a gente sofre bastante com isso, né, de ver que esses setores de extrema-direita pedindo para os estudantes denunciarem os professores supostamente de esquerda e tudo mais, todo esse tipo de coisa, e esse discurso meio alucinado, meio maluco, mas que tem um impacto em setores amplos da população, e a partir disso a gente vai vendo como vai se estruturando essa estratégia da extrema-direita e como o ataque à educação ela é parte fundamental dessa estratégia da extrema-direita. E penso que nisso esse é um dos aspectos-chave da aprovação desse projeto da Escola Cívico-Militar por parte de Tarcísio de Freitas e tudo mais, aqui no estado de São Paulo, certo? É parte de buscar, Tarcísio de Freitas hoje busca se legitimar, né, como um representante a nível nacional da extrema-direita, na medida em que Bolsonaro é declarado inelegível, né? Foi declarado inelegível recentemente pelo STE, né? Que é o Superior Tribunal Eleitoral e tal. E a partir disso, a direita busca uma nova figura que possa disputar as eleições em 2026 e
Tarcísio de Freitas busca se alçar como esse representante da extrema-direita a nível nacional e tudo mais, como a principal figura política, sem se afastar de Bolsonaro, né? Tipo, buscando atrair esse eleitorado claramente bolsonarista e que vê na figura degenerada do capitão o seu representante, o representante das suas próprias degenerações, nesse sentido. O Bolsonaro, penso que ele é um espelho das formas de degeneração das relações sociais e tal, em que se expressam na sociedade brasileira. Sem se afastar demais de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas busca se construir e se consolidar como essa figura da extrema-direita no país, nesse sentido, né? A partir disso, esse debate, a aprovação desse projeto, a busca de levar à frente esse projeto da escola cívico-militar se inscreve nisso, penso, né? Se inscreve dentro dessa estratégia como forma de dialogar com esse sentimento que existe em amplos das setores da população que se reconhecem nesse discurso de extrema-direita, amplos setores do qual fazem parte setores da classe trabalhadora, inclusive, setores mais empobrecidos da sociedade, que por fruto das múltiplas contradições, alienações e estranhamentos que vivem, das múltiplas opressões que sofrem, acabam encontrando como resposta aos seus anseios, problemas e críticas à sociedade burguesa. Como a esquerda não dá uma resposta, eles encontram uma resposta, obviamente demagógica, mas uma resposta nessa extrema-direita. Esse projeto de Tarcísio de Freitas, essa perspectiva de Tarcísio de Freitas, busca dialogar com esses elementos do imaginário popular, e dialoga efetivamente com elementos do imaginário popular e tudo mais, que vem a necessidade de uma educação mais repressiva, uma educação mais normativa, uma educação que busque tolher e limitar o pensamento crítico como uma resposta às contradições que vão surgindo de forma cada vez mais aguda e profunda na nossa sociedade. Acho que esse elemento chave da gente ter claro como a escola, a aprovação desse projeto da escola cívico-militar, ele se inscreve dentro desse marco mais geral do discurso de extrema-direita contra uma educação emancipadora, contra uma educação crítica, contra uma educação que busque ter uma perspectiva de transformação da sociedade, certo? Tipo, contra essa perspectiva educacional, que é uma perspectiva que se aponta à esquerda e tudo mais, que a esquerda reformista busca expressar com bastante limites, e que a esquerda radical, que se pretende revolucionária, deve ter como perspectiva mais direta, em última instância, contra uma visão crítica e emancipadora da educação que aponta à esquerda dentro do espectro político. A extrema-direita busca avançar um projeto educacional que é um projeto repressor, que limita e impede o desenvolvimento de um pensamento crítico e tudo mais, todos esses elementos, o projeto de escola cívico-militar de Tarcísio de Freitas se inscreve dentro desse sentido, certo? Um último ponto que eu queria dialogar dentro dessa introdução e daí colocar para vocês e tal, vocês colocarem questões e tal, sempre colocam questões bastante chaves assim, a partir disso, de entender como a aprovação da escola cívico-militar faz parte desse projeto da extrema-direita, de um projeto mais global da extrema-direita, e que Tarcísio de Freitas busca aplicar aqui em São Paulo para se alçar como o principal representante da extrema-direita a nível nacional para as próximas eleições, a gente entender os limites da esquerda institucional na luta contra isso. Na esquerda institucional, aqui o bloco centralmente PT-PSOL. Né? A gente entender isso. Tipo, seria fundamental que tivesse se construindo uma luta real contra esse projeto da aprovação da escola cívico-militar aqui em São Paulo. Uma luta que se baseasse na organização dos trabalhadores da educação, dos professores e dos demais trabalhadores da educação, né? Numa escola não são trabalhadores da educação apenas os professores, os trabalhadores da limpeza, os trabalhadores da cantina, os trabalhadores, os inspetores de corredor, os trabalhadores da direção e tudo mais, da coordenação, tudo isso, né? Tudo isso somos trabalhadores da educação. Essa divisão é bastante problemática, né? Dentro da própria escola e tudo mais. Mas a direção do sindicato dos professores, por exemplo, que é controlada pelo PT, é controlada pela CUT, né? O sindicato dos professores aqui em São Paulo é a POSP, que é dirigido pela CUT e pelo PT, em última instância, que deviam estar organizando uma luta
real e profunda contra esse projeto que avança em outro sentido também. Agora, essa semana, a gente foi pego de surpresa por um projeto de Tarcísio de Freitas também, de buscar privatizar a gestão da escola também, né? Como se a gestão da escola não fizesse parte do processo pedagógico da escola, né? Tipo, que é um absurdo, assim. Projeto que já foi aprovado no Paraná, por exemplo, né? Então não é algo tão distante assim, Paraná, que faz fronteira com São Paulo, em última instância, né? Então, em vez de estar construindo uma luta real contra esse projeto, o petismo cala, por meio do seu sindicato, dos sindicatos dos professores, ou do sindicato que ele controla, né, o sindicato dos professores. O sindicato não é do PT, né, o sindicato é dos professores, mas o PT hoje dirige de forma burocrática esse sindicato, em última instância. O PT cala em relação a isso, o petismo, que devia estar organizando a luta por meio do sindicato, cala em relação a isso, e impede que os professores, limita e freia a possibilidade dos professores se organizarem e apresentarem uma alternativa a essa alternativa proposta pela direita para a educação. Tipo, a maneira da gente combater dentro desse espaço da superestrutura do debate sobre educação, mais especificamente, seria a gente, os trabalhadores e os trabalhadores da educação, mais particularmente, estarmos apresentando uma alternativa de educação, uma alternativa emancipatória, porque também não defendemos a educação tal como ela é hoje. A educação tal como ela é, entendemos que tem vários problemas nela efetivamente, mas para superar esses problemas temos que propor uma educação mais emancipadora, mais radical, mais libertadora. Reivindicando aqui com os limites que eu acho que existem no pensamento do Paulo Freire, mas reivindicando a perspectiva que ele coloca de que a educação deve ser libertadora. Uma educação que não é libertadora não cumpre o seu papel efetivamente, né? Então, tipo, devíamos estar propondo isso, e a partir de uma luta dos trabalhadores da educação que buscassem se ligar a determinados elementos dos anseios populares por uma educação que também existem, obviamente, a população não é inerentemente, os trabalhadores, os setores populares, mais populares e pauperizados, não são inerentemente de direita, como buscam colocar PT e PSOL, né? Como se o seu discurso supostamente progressista fosse impossível de impactar setores da classe trabalhadora, setores mais pauperizados da sociedade, porque esses setores são inerentemente reacionários. Isso é falso, obviamente, assim, existem vários elementos progressistas dentro desses setores, mas para esses sentimentos progressistas se expressarem, é necessário que se organizem lutas, onde eles possam ter um espaço e uma dimensão de onde se manifestarem, certo? E o petismo não constrói essas lutas. A gente viu essa semana e nas últimas semanas também que o MP, né, o Ministério Público declarou inconstitucional o projeto de escola cívico-militar, e isso freia, né, daí o petismo comemora isso, fala, mano, basta que a gente confie nas instituições, confie nos organismos das instituições da democracia burguesa do Brasil, e como isso é enganador, é um discurso enganador, em última instância, a gente confiar nessas instâncias para, em vez de confiar na luta e na própria mobilização dos trabalhadores, confiar nessas instâncias, certo, que fazem, que buscam conciliar interesses com o bolsonarismo, obviamente, né, não por acaso o Bolsonaro não está preso até agora, apesar de ter tentado organizar um golpe antidemocrático no Brasil. Então, tipo, o problema que essa confiança petista que o PT e o PSOL, que está a reboque do PT, né, constroem nas instituições da democracia burguesa no Brasil, instituições da democracia burguesa no Brasil que estão numa crise brutal, uma crise bastante aprofundada e tudo mais. Então, construir essa confiança nesses setores é um problema fundamental, e como até uma professora da minha escola colocou de maneira bastante aguda e bastante correta, que eu acho muito legal, espero que ela possa ver essa live posteriormente, vou mandar para ela, de como o governo Lula não faz nada por meio do seu Ministério da Educação, por meio do MEC e tudo mais, de entrar num embate contra essa perspectiva da aprovação de uma escola cívico-militar, buscando que e isso não é um acaso, é parte da estratégia de governabilidade petista, que é buscar conciliar os interesses, e buscar conciliar as suas perspectivas com esses governos de extrema-direita que têm se expressado nos estados, assim. Então, como essa estratégia petista da conciliação de classes, de não confiar na luta dos trabalhadores e
mobilização dos trabalhadores dos setores populares, mas confiar nas possibilidades de construir conciliações por meio da institucionalidade burguesa, por meio das instituições da democracia, dos ricos que temos no Brasil hoje, como ela nos trouxe até aqui. Eu acho que a gente ter essa clareza é fundamental, assim, tipo, como esse abdicar da luta para a todo momento recuar, para tentar conciliar os interesses em relação aos interesses da classe dominante que tem se aprofundado e que tem avançado nos últimos tempos, né, tem se colocado de maneira mais aguda nos últimos tempos, foi um dos fatores-chave que nos trouxe até esse momento de crise tão aguda e de desmobilização tão profunda dos setores populares e dos setores da classe trabalhadora, assim. Então, a gente continuar, enquanto a direita coloca uma estratégia bastante coerente, bastante representativa dos seus interesses, a esquerda até agora não conseguiu formular uma contra-estratégia, né, uma estratégia a partir do ponto de vista dos subalternizados, dos trabalhadores dos demais setores subalternizados, que possa dar uma resposta em relação a isso. E nesse sentido a direita avança a todo momento, né? Tipo, o avanço da perspectiva dessa escola cívico-militar é chave nisso. E a gente, para terminar mesmo, desculpa me estender tanto, tá, companheiros? Mas entender que para o governo Tarcísio de Freitas não é nem necessário que a escola cívico-militar seja aprovada no momento, certo? É necessário só que ele coloque essa questão como parte do debate público. De maneira sem ter uma resposta na luta dos trabalhadores, certo? Mesmo que o MP ou o STF, posteriormente, por exemplo, declarem inconstitucional e eles não consigam aprovar esse projeto por conta disso, isso já vai ser um fator para o discurso dessa extrema-direita, certo? Faz parte da estratégia da extrema-direita isso também, porque daí é uma maneira deles mostrarem, dessa extrema-direita, que é totalmente legitimadora e defensora desse estado de coisas que a gente vive, aparecer ela como a rebelde, porque isso faz parte do discurso da extrema-direita também, da estratégia da extrema-direita hoje no Brasil. É ela que aparece como antissistêmica. Em vez da esquerda aparecer como antissistêmica e como aquela que busca romper com as relações sociais opressivas que a gente vive, hoje quem aparece como antissistêmica e como rebelde é a extrema-direita, e a esquerda é aquela que aparece como defensora das instituições, defensora do atual estado de coisas que obviamente não representa os interesses da grande maioria da população e dos setores dos trabalhadores, certo? Então, a extrema-direita, o governo de Tarcísio de Freitas, sequer precisa aprovar efetivamente seu projeto. Ele precisa colocar isso dentro do debate público, certo? Porque mesmo que isso seja limitado pelas instituições do judiciário, por exemplo, em que o petismo e o espectro que apoia o petismo, o PSOL, confiam absurdamente hoje, apesar de há pouco tempo estarem falando em ditadura da toga e que foram solapados do poder, apeados do poder por uma imposição desse judiciário. Hoje o petismo constrói uma confiança brutal nesse mesmo judiciário que ele diz ter dado um golpe nele há não muitos anos atrás. Então, mesmo que esse projeto da extrema-direita seja limitado pelas instituições do judiciário hoje, isso em nada enfraquece a estratégia da extrema-direita, porque daí ela pode aparecer como sendo limitada por um judiciário que é comunista, dentro do discurso lunático da extrema-direita, mas um lunatismo que se liga e que tem um fundo de racionalidade estratégica nele, né? Então, tipo, ela pode aparecer como sendo coibida e limitada por esses setores que são do establishment, em última instância, certo? Então, como tudo isso faz parte de uma estratégia da extrema-direita e como a única forma de a gente construir uma contra-estratégia dos trabalhadores, dos setores populares, da esquerda nesse sentido, é a gente buscar uma alternativa que se baseie na luta, nas lutas populares, nas lutas dos trabalhadores, e não buscar construir uma confiança em instituições que estão cada vez mais degradadas e mais que sofrem desconfiança da maioria da população. Então, rapidamente, antes de eu passar pelo leitor subversivo, que ele tem algumas questões para colocar, com certeza, mas assim, me passa pela cabeça a questão da institucionalidade, né, como fator regulador do modelo educacional brasileiro. É lógico que a extrema-direita e a luz de figuras como a de Tarcísio Freitas tendem a intensificar, digamos assim, o encurtamento da corda para uma espécie de dimensionalidade das possibilidades institucionais ou
melhor das possibilidades educacionais para além da institucionalidade oficial, que também se torna um problema. Você falou da questão das greves e dos sindicatos e como os sindicatos, de certa forma, se tornam reguladores, né, das composições organizacionais entre os professores. Isso me remete ao movimento de greve recente, né, que está existindo aí nas composições estaduais, que sempre demanda uma espécie de limite, que é o limite da reformulação, digamos assim, formal do modelo educacional e do modelo, digamos assim, de exercer profissional da composição do lugar do professor, que é algo muito problemático do ponto de vista das próprias reivindicações que são feitas, apesar de que elas são justíssimas, devem ser reivindicadas, mas a lógica pela qual elas são submetidas, por exemplo, é uma lógica muito atomizada. Vou dar um exemplo para fazer um paralelo para explicitar melhor o que eu estou querendo dizer, né? Por exemplo, o Lula veio aqui, eu acho que, sei lá, 6, 7 meses atrás, para inaugurar uma escola técnica, né? E eu dei aula numa escola, né, de ensino médio, que é ensino médio e técnico. Isso, para mim, já é uma espécie de cooptação. Em que sentido? Né? O jovem é direcionado pelo modelo educacional, né, a escolher uma profissão no qual ele vai ser subserviente a uma profissionalização tecnicizante, como uma espécie de realização da sua possibilidade integradora dentro de um contexto cultural, de integração dentro da sociedade, como se fosse o único caminho possível, digamos assim. Né? Isso não é dito claramente, mas o encaminhamento é esse. Né? Então, por vezes, quando eu estou indo para a universidade ou voltando dela, né, eu vejo aqueles jovens com a camisa do ensino técnico, aquilo me dá uma dor no coração. Né? Não que as pessoas devam ser cerceadas, né, da possibilidade de escolherem e terem uma profissão e trabalharem na indústria, se isso for possível, mas isso é uma espécie de afunilamento, de condenação do próprio ensino, de um modo geral, a possibilidade profissional tecnicizante. Né, que faz parte de uma integração majoritária, de um modus operandi majoritário das nossas escolas, de um modo geral, né, e que também fazem parte da própria formação do professor, né, de certa forma, da própria composição organizacional das nossas escolas. Lógico que não estou equiparando o modelo organizacional das nossas escolas e da formação dos professores, que termina sendo também cooptada por uma série de necessidades básicas que são negadas aos próprios professores, isso desde o ensino básico. Já no ensino superior, as problemáticas acontecem de uma maneira um pouco diferente, né? Às vezes por uma atomização do lugar de ocupação dentro de um lugar organizacional, dentro das instituições, aí já envolve outro tipo de disputa dentro do âmbito de pesquisa, né? E lugares cooptados por uma certa relação de poder, mas que me traz essa questão da própria formalização, da própria institucionalização do modelo de aplicabilidade da nossa educação, que é uma espécie de camisa de força social também, né? No que concerne aos professores e no que concerne ao próprio processo de ensino. Né? Eu não sei como é que você vê isso, né? As próprias reivindicações dos professores nesse sentido já são, digamos assim, espetacularizadas, né? Já são tornadas algo abstrato dentro da sua própria demanda, né? Já são cooptadas antes de você ter a possibilidade de subvertê-las, digamos assim, né? Então, por exemplo, eu falei da questão do Lula, né? O Lula só falava ensino técnico o tempo inteiro, isso me incomodou profundamente. Aquilo me incomodou absurdamente, porque ele não falava dos professores marginalizados, ele não falava de outros modelos educacionais, ele não fala de reformular o processo educacional do Brasil, ele só fala de direcionar o jovem para o ensino técnico. Isso, para mim, é uma espécie de subserviência total ao capitalismo, é um reformismo, assim, absurdo. Na verdade, é um conservadorismo absurdo, sabe? E, enfim, minhas colocações são essas, né? Para não tornar o debate muito complexo, que hoje a gente tem essa missão de dar um recado mais direto. Eu passo para o leitor subversivo fazer a fala dele e depois você pode ir comentando. Então, né, eu pretendo aqui trazer a minha experiência com as manifestações, com os movimentos sociais e a de grupos que eu venho me comunicando e que eu venho fazendo formação, né, e atuando até atualmente. Então, a gente teve mais um ciclo de encontro hoje do Tem Base Isso, em que, como grupos autônomos, a gente tenta reativar a autonomia, né, a movimentação e a mobilização que tínhamos constituído desde antes de 2013 até a atualidade, né? O Voz Rouca, o pessoal do Voz Rouca, Treta no Trampo, era o Voz Rouca, Treta no Trampo e o Disque Denúncia, são 3 grupos
que teve o seu representante que passou por nós hoje para compartilhar sua experiência. E dentre esses estava o Voz Roca, que no rescaldo dessas mobilizações e movimentações de 2013 se organizou são funcionários, né, foram formados por funcionários de escola privadas. Aí tem uma questão de transformação, né? No recaldo entre 2013, né, que eu vou reviver aqui, entre 2013 e 2016, tivemos as ocupações das escolas que foram influenciadas pelas experiências do Chile das ocupações, que foi traduzida pelo movimento dos mal-educados de São Paulo e RJ, que foram se disseminando e difundidos por todos os estados. Tivemos mais de 2.000 escolas ocupadas. Eu participei dessa experiência, eu ocupei escolas em Goiânia, passamos meses dentro das escolas e estávamos unidos junto com alunos e professores e movimentos sociais nessas ocupações, na luta contra a Oeste, que já era um movimento de privatização, e contra a militarização de colégios e fechamento de outros. Foi essa movimentação aqui em Goiânia. Tivemos a reestruturação e fechamento de escola, que foi a causa das ocupações no Rio de Janeiro, tudo mais. E aí, através de atuação, conspiração com professores, alunos, a gente conseguiu, e naquele clima que ainda vinha de 2013, a gente constituiu esse movimento. Então é interessante pensar nisso. O resultado de 2013 possui essa miríade de movimentos que não são mediatizados, mas constituíram greves em campos onde a gente nunca tinha visto greve antes. Os professores de escolas particulares nunca tinham feito greve, nunca tinha esse movimento, pelo menos que a gente conheça, historicizado, o movimento de greve das escolas particulares. Nesse movimento de 2013, após as ocupações, houve nunca foi abandonado esse modelo, essa tentativa de privatização, de terceirização das escolas, de reestruturação com fechamento de escolas e transformando outras em tempo integral, obrigando a gente a se mobilizar por maior distância, porque como as escolas fechavam, a gente tinha que estudar em escola mais longe, a gente perdia isso, e a rigidez do sistema, e a polícia e os guardinhas começaram a ser colocados dentro das instituições também. E dentro desse período a gente já tinha perseguições a professores que davam aula de filosofia. Por exemplo, hoje, uma das nossas convidadas, que era dos Invisíveis, outros coletivos, que é o dia aqui em Goiânia, que tem também uma movimentação no Rio de Janeiro, que age com os terceirizados e que também participou dessa movimentação dentro das escolas, só que no caso dela, já após ocupações, já dentro das escolas em tempo integral, já havia perseguição a ela e ela foi proibida de dar matérias de filosofia sobre política. Porque quando eles conseguiram mobilizar na primeira escola, no momento de período de manifestações, uma greve dos alunos que exigiam melhores condições, como armários e ventiladores dentro das salas que não tinham, e os professores estavam reclamando da excessiva carga horária, principalmente os trabalhadores por contrato, eles se mobilizaram através dos Invisíveis, que conseguiam fazer todos eles mobilizarem os alunos, porque havia já um grupo de alunos em que professores e alunos criaram um relacionamento de afinidade, se aproximaram daqueles que tinham maior capacidade de mobilização com seu grupo e maior afinidade ideológica. Tanto é que uma das meninas que ajudou a formar esse grupo de conspiração, junto com os professores, que se estendeu para outras escolas aqui, um ano antes já tinha pedido para a professora fazer um trabalho de formação para a leitura do Manifesto Comunista. Tanto é que após o movimento dos Invisíveis e toda a batalha, a mãe dessa aluna se juntou ao movimento dos Invisíveis nos anos seguintes, que foi no período da pandemia, na batalha com os call centers para conseguir ir para o home office, para ter o direito do home office. Então, o trabalho dos Invisíveis se estendeu para esse campo, né? Teve educação, teve também trabalho com os terceirizados, né, na Universidade Federal, porque como eles eram terceirizados, eles tinham, se eles mostrassem o rosto, eles poderiam ser demitidos mais facilmente. Então, a galera se juntava e agitava, admoestava, né, fazia pressão sobre a reitoria e tudo mais, para fazer pressão sobre a empresa terceirizada para melhores condições para os funcionários terceirizados das universidades federais. Porque as tias da limpeza não podiam limpar todas as áreas, mas elas não podiam comer, elas não tinham lugar para onde descansar e tudo mais, e os próprios alunos da federais, integrantes dos movimentos invisíveis, agiram para a melhoria desses trabalhadores. Então foi criado um campo de aliança aí,
através desses subterfúgios. E uma tática que foi resgatada é a tática da enquete operária que Karl Marx criou teorizou, né, e planejou para a gente pegar. O que a gente fez muito? O Disque Denúncia, que é ligado ao Treta do Trampo e ao Voz Roca, utilizou criou canais de denúncia para profissionais do telemarketing relatarem quais problemas e tudo mais, e a gente conseguia contato em cada empresa de telemarketing, até de outros estados, e aí a gente ia transmitindo informação, e a galera começou a organizar greves nesse campo de trabalho e tudo mais. Assim mesmo, os professores que mobilizaram através do Voz Roca criaram maneiras de difundir materiais, incentivando a greve e falando de problema do trabalho em cada local, e criou-se uma enquete operária para os professores, falando tanto dos direitos, tanto sobre pressão, tanto sobre os problemas, que em forma de prova, para se disfarçar em forma de prova, para cada professor responder em escolas particulares, né, grandes escolas particulares, e tivemos as primeiras greves de profissionais de empresas particulares que se mobilizavam e se organizavam com outros professores de outras escolas fora do local de trabalho, com encontros que eram marcados assim. E assim a gente vai vendo que há possibilidades de táticas, estratégias, da gente convocar e da gente definir estratégias, né? A gente precisa, primeiro, uma estratégia muito legal, que a gente está voltando com ela, a galera que quiser pode entrar na página do Tem Base Isso, no Instagram, que lá a gente disponibilizou um QR Code que vai dar direto no formulário, em que a galera pode entrar e que a gente está lá, principalmente para os trabalhadores. A pergunta são: você corre abuso no local de trabalho, hora extras não pagas, esculacho do patrão, sobrecarga de trabalho? Se você tiver qualquer um desses problemas ou outra reclamação do seu próprio local de trabalho, você pode enviar essa reclamação, esse desabafo para a gente, que a gente produz um material de difusão dessas informações para que outras pessoas saibam, porque que todo mundo sabe que tem exploração no local de trabalho, que tem banco de horas que não é pago, horas extras não paga, sobrecarga de trabalho, salários insuficientes, salários atrasados, e que a gente pode juntar, mapear todas essas demandas e construir uma ação coletiva e mantendo o anonimato e tudo mais. Então, é nesse horizonte de estratégias de lutas que são possíveis que a gente está reativando, retornando aqui em Goiânia e em outros estados e coletivos como esses que eu já falei, que a gente se encontrou hoje para essa discussão. Então, era já uma discussão que a gente está construindo já faz um tempo. Aí, sobre uma outra alternativa de educação, a outra alternativa seria fora do institucional. O movimento dos trabalhadores, já desde o século XIX, início do século XX, tentou criar instituições fora desses campos. Tivemos universidades criadas pelos movimentos operários, escolas, a própria pedagogia libertária, que Paulo Freire tem antecedente nessas movimentações da pedagogia libertária do século XIX ao XX, como a Escola Racional, do Ferri, entre outros autores aí. E a gente tem que recomeçar agora a construir essa via alternativa, mas essa via alternativa não faz sentido pensar ela dentro ainda de um âmbito institucional. Aí essa é mais ou menos as minhas indagações, né? Indagações não, né? Minha contribuição para nesse momento. Tem muito mais coisa para falar de memórias, de lutas, de movimentações, de mobilizações, junto com sindicatos, junto com uma mobilização autônoma. E outra coisa que a gente consegue, através dessas movimentações, uma solidariedade de várias categorias de trabalho diferentes. Assim como eu já me mobilizei com trabalhadores da construção civil, que a gente fez na empresa que eu trabalhava, a gente também fez com profissionais da limpeza, profissionais de shopping, telemarketing e professores da área privada, entre outros grupos. Então, é possível sim construir uma luta, já há esse meio, e sempre foi feito fora de organizações sindicais, contra organizações sindicais que controlam, tolam e limitam as nossas ações, né, como a gente pode ver aí nas últimas greves aí, né, brigas e o sindicato passando em cima da categoria dos professores, querendo ditar, fazendo retorno à greve e negociar com o governo
prejudicando a própria categoria, tanto contra os sindicatos, contra os partidos tradicionais, contra o próprio governo, porque desde lá do início do governo Lula há essa reestruturação, há essa transformação do ensino técnico. Dentro desse governo já vem acontecendo há mais de 10 anos uma militarização, uma reestruturação do ensino, fechamento de escola, transformando outras em tempo integral, sucateando o ensino. Então, é uma estratégia que já vem ao longo do tempo aí, que a gente já tem a possibilidade de ação se a gente procurar conversar com nossos próprios colegas nos próprios locais de trabalho e também criar canais de divulgação, de denúncias, e criar uma conversa pública, publicizar tudo isso, né? Fazer difundir e fazer o escracho com os diretores, com os senadores, com os deputados, insistir, fazer pressão. E tudo isso mantendo a gente precisa recuperar as estratégias de segurança de não nos tornar previsíveis, né? Não nos tornar muito visíveis e tipo, fazer toda essa treta acontecer. Então, essa minhas falas. Desculpa aí a extensão. Dialogar com alguns elementos que vocês colocam, assim. Primeiro, isso que o Alberto colocou de um ensino pura e simplesmente técnico e tudo mais, né, que eu concordo que é bastante problemático, assim. Não que eu concordo também com o Alberto, que não que isso seja errado, né, tipo, ter elementos técnicos dentro do trabalho, mas quando o trabalho quando o ensino é só focado nessa tecnicidade, ele é focado em fazer, reproduzir os filhos dos trabalhadores, ou os filhos dos setores pauperizados, a estarem nessa posição, certo? Tipo, acho que esse é o elemento chave, assim, ligando até com a nossa live anterior sobre a internet, a ideologia, daí, mais fundamentalmente, penso que em todas as sociedades são necessárias construções de organismos sociais que permitam a transmissão do conhecimento, certo? Acho que esse resgatando alguns elementos teóricos para a gente fazer os debates concretos que a gente está levando à frente aqui hoje. Então, tipo, toda a sociedade ela tem que construir organismos sociais que permitam a transmissão do conhecimento acumulado pela sociedade para as novas gerações, certo? Tanto dos conhecimentos técnicos quanto dos conhecimentos que permitem a manutenção e o desenvolvimento das relações sociais dentro daquele determinado contexto histórico e tal, né? Na modernidade, esse organismo social específico, esse organismo que possibilitou a transmissão do conhecimento, tem vários, né? Mas tem um que é o mais fundamental, que é a própria escola, né? Tipo, a escola passa a ser o organismo fundamental de transmissão do conhecimento acumulado, de transmissão de valores e tudo mais, que permitem que as novas gerações absorvam esses conhecimentos que foram produzidos pela comunidade ao longo do tempo, né? Então, tipo, penso que a escola passa a ser esse organismo-chave e, por isso, o debate sobre a escola passa a ser um aspecto fundamental nesse sentido, né? Não é ao acaso que a extrema-direita busque escolher a escola como alvo de seus ataques nesse sentido, né? E a extrema-esquerda e a esquerda em geral ainda não conseguiram pensar isso de uma maneira efetiva, assim. Porque a escola tem esse caráter fundamental de transmissão de conhecimentos acumulados, né, e de valor, não só de conhecimentos no sentido mais técnico, mas de uma série de valores, uma série de formas de comportamento e tudo mais que permitem que as novas gerações possam se integrar ao corpo social e tudo mais. Então, tipo, a escola passa a ter esse aspecto chave e por isso ela passa a ser um espaço de disputa, certo? Ela passa a ser um espaço em disputa nesse sentido, né? Os conflitos sociais mais amplos podem ter como palco o conflito sobre o aspecto da escola, porque faz diferença. Por exemplo, se queremos ter uma escola que transmita valores conservadores, cada vez mais como uma escola cívico-militar, por exemplo, esse é seu aspecto-chave, né? Ela busca ser um espaço de transmissão de determinados valores, conhecimentos e tudo mais, que permitam adaptar os jovens das classes populares, das classes trabalhadoras e tudo mais, a reproduzirem essa condição sua de subalternidade, determinados valores e formas de pensar, agir, sentir,
que façam com que esses jovens estejam submetidos, tipo, adaptem esses jovens a terem uma psicologia, uma forma de pensar, uma forma de sentir que seja submissa, que seja subalternizada, certo? É parte disso, essa estratégia da escola cívico-militar, e como a gente, os setores à esquerda, temos que pensar uma escola que tem um sentido diverso desse, uma escola que tem um aspecto crítico, um aspecto emancipador, um aspecto que entra em choque com a institucionalidade e com as formas de ser, sentir, pensar que permitem a reprodução do sistema, certo? Só é possível a esse sistema se reproduzir na medida em que ele consegue reproduzir essa condição de subalternidade das classes populares e trabalhadoras, certo? Tipo, as classes trabalhadoras, as classes populares são a gigantesca maioria da população no capitalismo. Então, só é possível o sistema se reproduzir se ele consegue reproduzir tanto a atomização da classe trabalhadora e dos demais setores populares, quanto a sua condição, as suas formas de sentir, pensar, refletir sobre as relações sociais que sejam subalternizadas, certo? Então, tipo, e a escola passa a ter um aspecto chave nisso. Então, por isso a disputa dentro da escola é tão chave, e por isso temos que formular uma perspectiva educacional, uma perspectiva sobre a escola alternativa em relação a essa. E daí entra num debate com o leitor subversivo. Tem problemas no como eu entendo o que você está colocando, meu caro leitor. Porque, tipo, por exemplo, a perspectiva de pensar uma escola não institucional depende do que está sendo colocado em relação a isso. Eu acho que temos que pensar, sim, uma esquerda radical, uma esquerda transformadora, numa educação, e daí numa escola, nesse sentido, que tem uma perspectiva crítica para além da institucionalidade burguesa. Isso sem nenhuma sombra de dúvida. Assim. Isso é um ponto comum, penso, entre nós, né? A gente pode desenvolver as diferenças caso elas existam, mas isso eu penso que é um ponto comum. Assim, tipo, a educação deve ter uma perspectiva, devemos pensar uma perspectiva de educação que aponte para uma crítica das próprias relações sociais que vivemos, certo? A educação que devemos, os setores populares, os setores de trabalhadores, a nossa estratégia para pensar a educação dentro desse debate que propõe a extrema-direita e que temos que enfrentar é de uma educação libertadora no sentido mais radical, numa educação que busque romper com as relações do sistema, nesse sentido. Mas eu acho um equívoco bastante agudo, se for isso que me pareceu mesmo que você estava querendo dizer, que em vez da escola financiada pelo Estado, devemos buscar construir escolas alternativas e tudo mais. Tipo, nos bairros populares, a gente se juntar e ir lá e fazer um cursinho, por exemplo. Isso, não que seja errado fazer um cursinho num bairro popular, mas eu acho que abandonar a escola institucional para fazer isso é um grave erro, na minha opinião. Assim, tipo, devemos reivindicar que essa escola que é financiada pelo Estado, essa escola deve ter uma educação transformadora, uma educação radical, uma educação anticapitalista, em última instância, nesse sentido. E uma educação radical, transformadora e anticapitalista, que é uma educação científica e tudo mais, que reivindica determinados valores que foram criados dentro da época de dominação burguesa, mas que hoje entram em choque com a dominação burguesa, como os valores da ciência, os valores do humanismo e tudo mais, todos esses elementos, reivindicar que essa escola que é financiada pelo Estado, ela seja uma educação transformadora, que se choque com o Estado burguês daí, obviamente. E essa contradição que se coloca. Mas não devemos abandonar essa escola. Tipo, por exemplo, os trabalhadores da educação devem receber um salário, na minha opinião. E como vamos receber um salário se a gente abandona a escola? Quem que vai pagar nosso salário? Hoje quem paga o meu salário, sou professor. Hoje quem paga meu salário é o Estado. Eu não acho que eu devo sair da escola para ir construir um cursinho popular, porque eu não faço trabalho voluntário, eu sou trabalhador mesmo, sou trabalhador no sentido mais agudo da palavra, sou proletário. Sou um proletário da educação. Eu não tenho como viver fazendo pura e simplesmente um trabalho voluntário, certo? É correto que eu seja pago pelo trabalho que eu faço, e todos os professores nesse sentido, né? Porque a gente cumpre um papel fundamental para reprodução das relações sociais e não dessas, e que não precisam ser reproduções dessas relações sociais capitalistas, que a gente pode pensar numa perspectiva alternativa nesse sentido, certo? Então, a gente, pelo menos como eu entendo, a perspectiva da esquerda não deve ser abandonar a escola institucional, a escola financiada pelo Estado, ao discurso da extrema-direita. Não, a gente deve lutar por essa escola,
por essa escola, tipo, a gente não deve abandonar essa escola para construir escolas alternativas nas comunidades e tudo mais, por exemplo. Não, a gente deve reivindicar essa escola, lutar por essa escola que é financiada pelo Estado, para que essa escola seja diferente. A gente não deve abandonar ela à extrema-direita, abandonar ela ao discurso cívico-militar, assim, por exemplo. A gente deve conquistar essa escola para uma perspectiva transformadora e radical, e eu acho que isso é possível. Essa perspectiva, esse é o elemento aqui. A gente deve formular um discurso que se aproprie dessa escola que já existe, para que essa escola que já existe seja uma bomba relógio contra a dominação capitalista que se coloca. Nesse sentido, eu acho que essa escola, ela não precisa ser uma reprodutora das relações capitalistas. Essa escola, ela pode ser distinta, desde que a gente proponha um projeto educacional que seja um projeto que entre em choque com as formas de dominação burguesa, certo? Tipo, mas nesse sentido, eu não acho que a gente deve abandonar essa escola, sair. Essa escola é inerentemente reprodutora das relações sociais burguesas, então a gente não tem nada a fazer nela. Eu discordo disso. Eu acho que a gente deve conquistar essa escola para ela ser uma escola transformadora, radical, uma escola que possa veicular ideias revolucionárias nesse sentido, e isso faz parte da gente formular um projeto educacional distinto, assim. Eu acho que isso é um debate legítimo, mas que eu penso que deve apontar nesse sentido. Um outro ponto é a questão do sindicato. Eu também não acho que os sindicatos hoje são controlados por burocracias sindicais. Isso, sem sombra de dúvida. O sindicato dos professores aqui de São Paulo, ele é um sindicato hiperburocratizado. Assim, por exemplo, eu já participei de uma greve aqui, foi uma experiência, falando de experiências de luta, eu acho importante mesmo, por vezes, né? A gente que é trabalhador e de setores populares, as experiências de luta estão vivas na nossa atividade, na nossa vida mesmo, né? A gente participou de lutas. Eu participei de uma greve aqui, foi em 2014, eu acho, essa greve em particular. No Estado, que já era essa direção do sindicato, né? A presidente do sindicato já era, que é hoje, que é a Bebel. Ela é uma figura bastante conhecida pelos professores aqui, pelos professores com alguma maior mobilização, todo mundo conhece ela. E daí estávamos lá na greve e tudo mais, as assembleias de professores aqui, quando está tendo greve, aqui em São Paulo, em geral, são na Avenida Paulista, no vão do MASP, né? E daí tava tendo assembleia lá, tiveram as falas para falar se continuamos ou não a greve já estava durando algum tempo, mas ainda não tinha conquistado nada e ainda tinha força para continuar. E daí chamou a votação dos professores que estavam ali para se continuávamos a greve ou não, e foi muito predominantemente a votação dos professores para continuar a greve. E a mulher chegou lá e estava em cima do carro de som, falou, acabou a greve, tô vendo aqui que a maioria votou contra a greve, que era uma mentira, acabou a greve e pronto, assim, por cima dos professores, ultrapassando a vontade dos professores e tudo mais. Então, os sindicatos em geral no Brasil são controlados por burocracias sindicais. A CUT é uma burocracia sindical imensa que controla a maioria dos sindicatos e que é contrária às lutas e tudo mais. E na categoria de professores aqui em São Paulo também é assim. O sindicato é controlado por uma burocracia sindical que é contrária à construção das lutas. Mas isso não quer dizer que a gente deva abandonar os sindicatos para essas burocracias, pelo menos como eu entendo. Certo? Os sindicatos, eles não foram construídos por essas burocracias. Os sindicatos foram construídos pelos trabalhadores em luta, certo? A nossa perspectiva, a perspectiva da esquerda, pelo menos como eu entendo, da esquerda radical, não é porque os sindicatos são burocratizados, a gente deve abandonar os sindicatos para essas burocracias. A nossa luta, pelo menos como eu entendo, é reconquistar esses sindicatos para as lutas dos trabalhadores. Certo? O que a gente deve fazer, o que nós trabalhadores devemos fazer, é lutar para expulsar essas burocracias dos sindicatos, certo? Os sindicatos devem voltar a serem sindicatos como eles eram no começo, que os anarquistas, os comunistas, os socialistas construíram esses sindicatos, para serem sindicatos de base, sindicatos controlados pela base dos trabalhadores, certo? Tipo, é a partir da base que devem se construir as perspectivas sindicais, as possibilidades de emergência dos sindicatos, né, de existência própria dos sindicatos. Os sindicatos devem ser ligados às bases, efetivamente, isso sem sombra de dúvida. Mas os sindicatos devem ser ligados às bases e não a gente abandonar os sindicatos para as burocracias sindicais. Essa própria possibilidade que você diz da gente construir redes de contato entre os trabalhadores e tudo mais,
o principal organismo que se construiu historicamente para fazer isso foram os sindicatos. A gente não precisa, eu acho que reivindicar as tradições de lutas da classe trabalhadora é fundamental nesse sentido. A gente deve aprender, a gente não deve necessariamente reproduzir isso, que é um fetiche nas tradições. Não é essa a questão, mas a gente aprender com as tradições é fundamental. Assim, né? A gente que é trabalhador e está começando, está se colocando na luta agora e tudo mais, né? Frente a uma tradição que é muito mais antiga que a gente, mesmo que a gente não seja tão novo, né? Tipo, eu vou fazer 40 anos agora no final desse mês. Suponho que vocês têm mais de 30. Eu acho que vocês ambos são mais novos do que eu, mas acho que vocês têm mais de 30 já. Até me falem isso para a gente se conhecer melhor. Mas mesmo que a gente já esteja na luta há um tempo, a gente tá, né, tem uma tradição de luta da classe trabalhadora há bastante mais tempo que a gente, né? E a gente deve aprender com essa tradição. E as formas de construção dessas interações, dessas relações entre os trabalhadores, desses contatos entre os trabalhadores e tudo mais, foram os sindicatos, historicamente. Então, acho que a gente deve aprender com isso e não jogar o bebê junto com a água suja para fora, assim. Tipo, o que a gente deve jogar para fora dos sindicatos são as burocracias sindicais que os controlam, burocracias sindicais essas que são contrárias à organização das lutas. Isso eu concordo muito com você. A gente vê isso no Paraná agora, por exemplo, e aqui em São Paulo também. No Paraná se construiu uma greve de professores importante contra o projeto do governo de extrema-direita de lá também, de Ratinho Júnior, de privatizar a gestão das escolas, o que é um elemento brutal de ataque à educação, porque a gestão da escola não é algo exterior ao espaço pedagógico, ao projeto pedagógico da escola. Tipo, o elemento, a relação pedagógica que se estabelece na escola não é só a relação do professor com o estudante diretamente. Toda a estrutura escolar faz parte da relação pedagógica, desde as pessoas que trabalham na limpeza, as pessoas que trabalham na cantina, tudo, né? Somos trabalhadores da educação igualmente e estamos ocupando um espaço de relação pedagógica com os jovens. Tá ligado? Então, e daí a coordenação pedagógica, a direção da escola, tudo isso faz parte da pedagogia. Se a gente privatiza esse elemento, a gente está tirando o papel de educação pública que existe, que eu acho que deve existir, essa questão, uma educação pública nesse sentido, né? E a partir se construiu uma greve de professores lá, do qual a direção do sindicato, que também é da CUT no Paraná, buscou ser um freio à luta dos trabalhadores. Certo? Então, tipo, isso mostra como essa burocracia sindical é contrária às lutas, e aqui em São Paulo a gente vê isso também, no sentido de que essa burocracia sindical, em vez de estar construindo, desde já, a luta contra esse projeto de extrema-direita, confia nos organismos das instituições da democracia burguesa, como a justiça, para barrar esse projeto de escola cívico-militar, ao invés de estar construindo uma luta real entre os trabalhadores e a possibilidade de uma greve para o próximo período já. Já devia estar sendo discutido pelo sindicato, pela burocracia sindical que o dirige, como construir uma greve para o mais rápido possível, contra os ataques à educação que se acumulam aqui em São Paulo. Não é só a escola cívico-militar e a privatização da gestão das escolas. Há pouco, o Tarcísio de Freitas cortou verbas para educação aqui num patamar gigantesco, aqui em São Paulo, num patamar de bilhões de reais, certo? Então, tipo, já devíamos estar construindo o diálogo sobre colocar uma greve em pé para o mais rápido possível, para o segundo semestre agora já estamos no final do primeiro semestre, já seria, penso que pouco um pensar estratégico, construir uma greve agora, já que vamos entrar em férias, né? Mas já devíamos pensar como construir, entrar o segundo semestre em greve, por exemplo, os professores. Eu acho que já devia estar tendo esse debate aqui no estado de São Paulo. Mas o sindicato não faz isso, por conta da sua burocracia sindical. Mas isso não quer dizer que os professores que são de luta devem abandonar o sindicato. Eu acho que isso seria contrário à organização das lutas. Seria um grave erro, na minha opinião. O que devemos fazer é lutar para expulsar essa burocracia sindical do sindicato. Expulsar os burocratas que estão lá encastelados e que não dão aula há anos, há décadas, por vezes, das suas posições. E reconquistar o sindicato para os trabalhadores. Reconquistar, daí, no caso dos professores, reconquistar o sindicato dos professores para os professores. No caso dos professores aqui de São Paulo, reconquistar a POSP para os trabalhadores da base, certo? Mas eu penso que vai mais nesse sentido, assim. Então, eu sei que a gente tinha combinado um teto, mas é tanto assunto que a gente termina passando. Eu vou tentar fazer uma última fala bem breve, só para pontuar algumas questões. E aí eu passo brevemente para o leitor subversivo, que eu acho que ele quer comentar algo do que você falou.
Aí eu vou dizer o que eu entendo, né? E como eu percebo toda essa questão. Quando eu falo de uma certa... Quando o leitor subversivo fala, eu interpreto o que ele fala nesse sentido, aí ele vai poder falar melhor. Né? Quando ele fala de uma possibilidade de organização para além das institucionalidades mais engendradas de maneira oficial, eu também acho que ele não está falando de um abandono completo das instituições para ser entregue como algo, como ponto comum de algo que deva ser entregue para a perspectiva da direita, dos conservadores, etc. Mas eu percebo também que dentro da ação prática há certos espaços que a gente deve disputar, sim, concordo com você, Santiago, a gente não deve abandonar, por exemplo, a possibilidade de diálogo com certos aspectos sindicais, mas a gente também deve perceber quando esse diálogo não é possível, e aí, a partir daí, criar certos desvios para outros processos autônomos, né? Por que eu digo isso? Porque, para mim, a questão entre institucional, ela sempre é um caso, dentro da academia, no âmbito de pesquisa, dentro da questão da execução possível da nossa atividade profissional. Também concordo com você plenamente que enquanto professores, os professores precisam ser pagos, e isso sendo retroalimentado pela perspectiva do Estado, com a qual, né, só subsiste com digamos assim, com um investimento popular no sentido da reelaboração da própria forma Estado, né, digamos assim, no sentido econômico, né, mas há outros fatores, né, que se desenvolvem no setor, numa compreensão mais geral, que precisariam ser ressaltadas, e eu não vou exatamente adentrar aqui, mas vou ressaltar algumas delas, que é justamente a compreensão da forma econômica com a qual eu posso ter acesso a uma subsistência mínima aceitável dentro de uma sociedade que não necessariamente passaria, digamos assim, pela composição de um cargo dentro da forma Estado pré-estabelecida no qual nós estamos inseridos. Lógico que isso não pode ser modificado de uma hora para outra, não basta um estalar de dedos para eu modificar a lógica econômica de relações gerais com a qual nós temos uns para com os outros e dentro das próprias instituições. Tendo isso em vista, né, há necessidade realmente de um professor receber um salário para poder subsistir e existir essa integração, né, no sentido mínimo da coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que há necessidade realmente, e concordando com você, com o que você falou, né, de existir uma espécie de colocar as instituições para fora delas mesmas, né? No sentido do que o Álvares Pinto fala, inclusive, né? Como é que a gente modifica a universidade? É a partir de uma lógica de assimilação, estando dentro delas para modificar elas por dentro? Não necessariamente, é necessária uma força disruptiva que você administre essa possibilidade de você, digamos assim, promover uma espécie de ocupação dentro dos lugares institucionais mais tradicionais, mas, ao mesmo tempo, criar processos autônomos como um processo digamos assim, de forçar aqueles limites, né, de um dentro e de um fora da universidade, assim como de um dentro e de um fora dos processos educacionais mais básicos, né? Isso deve ser retroalimentado de maneira constante, né? Então, ao mesmo tempo que uma simples inserção ou imersão de quem está de fora da universidade ou quem está de fora do âmbito profissional educacional dentro das instituições, a meu ver, não é suficiente para modificar as próprias instituições de modo geral, porque o que há nesse sentido majoritário é uma assimilação pela forma já pré-estabelecida, né? E há uma certa tendência à conformidade. A gente precisa perceber isso mais situacionalmente, né? Já tive experiências, inclusive, dentro do âmbito de call center, inclusive trabalhei 10 anos no call center, no qual o sindicato nada mais era do que um braço da empresa como uma espécie de amortecedor, né? Então, naquele âmbito, né, não tinha a mínima possibilidade de diálogo com o sindicato. O sindicato era inimigo, né? E é preciso notar isso, né? Isso não quer dizer que todos os sindicatos sejam, né? Mas há uma tendência à solidificação desse tipo de postura, né, digamos assim, conciliadora, né, para remeter ao próprio processo governamental vigente no qual a gente está, né, para manter as coisas como estão, né? Isso gera uma conformidade, porque gera várias dificuldades, gera várias impossibilidades de emancipação, inclusive para pessoas que, digamos assim, se apequenam porque se acostumam com esse apequenamento de lutar pelos seus próprios direitos, por conta das condições pelas quais elas são submetidas desde muito cedo, desde a escola, desde o ensino básico, diga-se de passagem, aprendem a ser subservientes, como você mesma disse,
né? Há uma tendência à fomentação dessa subserviência e não acreditam na potencialidade da própria organização, de uma auto-organização, digamos assim, né? Que pode ser interessante nesse sentido. Eu vivi uma experiência nesse sentido dentro do call center, no qual a gente estava passando por uma série de opressões assim completamente absurdas, né? No qual a população, que era uma população até volumosa para o espaço que a gente convivia ali no trabalho, só conseguiu compreender a partir da situação mais agressiva possível que estava passando ali, né? Não precisou de grandes discursos, apesar que eu tentei várias vezes fazer grandes discursos de mobilização dentro da empresa, mas a situação limite levou a uma autocompreensão da situação de emergência, o que levou a um suposto, entre aspas, esclarecimento. Eu não gosto muito dessa palavra, né? Mas levou a um suposto esclarecimento a partir da condição de opressão, de uma maneira intuitiva, e houve uma espécie de colaboração, né? Digamos assim. Porque por muitas vezes você que assume uma certa postura automática de liderança é compreendido como alguém delirante, né? O que é que aquele cara está falando? Será que ele acha que é quem para estar enfrentando um sistema, uma espécie de delírio, né? Mas quando as pessoas se veem numa situação de limitação, elas vou recorrer a quem? Vou recorrer àquela pessoa que está se apresentando como opção. Isso ocorreu comigo e foi muito curioso. As mesmas pessoas que descredibilizavam, né, desacreditavam como uma espécie de delírio, né, foram as pessoas que recorreram a mim, não me colocando como ponto central, não tem essa intenção aqui, né, mas assim, reconheceram um potencial de recorrência e de reinvestimento das suas próprias possibilidades individuais dentro de uma composição coletiva, né? Isso não foi gerado por um processo educacional de orientação e de demarcação organizacional pré-estabelecida com uma cartilha, não. Isso a partir de um processo limítrofe, que se autoexerceu ali naquele dado contexto, saca? Então, concordo com o que você fala, que a gente não pode abrir mão das instituições, mas ao mesmo tempo a gente precisa destituir as suas formas hegemônicas. E a gente precisa forçar isso de um modo geral, a partir de um fora, e criando processos autônomos, e meio que fazendo um processo de assalto do que é institucional, no sentido de colocar para fora aquilo que é institucional e a partir disso promovendo outras institucionalidades de dentro e de fora até que o dentro e o fora deixe de existir. Eu acho que esse é o processo, saca? Então eu acho que é mais ou menos isso que o leitor subversivo quer dizer, né? Mas aí a gente já passou do teto, né? E aí eu passo a palavra para ele fazer as pontuações dele para você encerrar, porque a gente já passou já uns 20 minutos já do que a gente pretendia. Então eu vou tentar aqui resumir, né? Primeiro, eu não... quando eu falo de criar esses processos, obviamente, como estratégia, eu não defenderia criar cursinhos, tipo cursinhos para vestibulares lá fora, porque esses cursinhos permanecem sendo a reprodução do mesmo tipo de educação e que qual a finalidade deles seria? Levar as pessoas para dentro das mesmas instituições? Aí esse não é meu ponto, mas seria construir algo para fora desse modelo institucional. E para isso, o modelo de luta que eu indiquei como exemplo, que eu atuo, que aconteceu aqui no Brasil, tanto via São Paulo e outros estados, e Goiânia, mas exemplo principal que eu estou dando aqui são dos movimentos que estão atuando ainda e que atuaram, como os Invisíveis, que atuam com os terceirizados, os Disque Denúncia, que atuou com a galera do telemarketing, o Voz Roca, que atuou com os professores das entidades privadas, é a forma, primeiro, a instituição dessa forma de luta que conseguiu escapar dessa burocracia sindical que é o problema atual. Eu não acredito que há uma possibilidade de tomar esses sindicatos já nessa lógica burocrática, mas a gente pode criar formas outras de luta e recuperar a tradição de um sindicalismo revolucionário, como existiu ali, em que ou por categoria, ou por indústria, ou interclassismo, que é o mais próximo da atuação autônoma, que eu atuo, várias categorias atuando em conjunto, né? Que é uma outra lógica dessa, né? Porque como você fala, a gente fala a gente precisa pegar de volta esse sindicato, mas esse sindicato eles estão numa perspectiva legalista e a gente quer escapar dessa regulação,
dessa normativação a mesmo da luta. O horizonte da luta realmente deve radicalizar. Ele não pode radicalizar se mantendo dentro das mesmas estruturas, tanto de formas de luta que já são cooptadas ou controladas contra os nossos interesses, e também a questão da enquete operária. A enquete operária, ela busca constituir as demandas através daquela que é produzida e que é aquela que é transmitida pelo próprio trabalhador. E nesse processo, a gente se autocompreender através das enquetes operárias, a gente constrói ferramentas de luta, publiciza e mantém. Então, a gente toma Então, eu não estou falando para abandonar as instituições, porque essas lutas se dão nesses locais de trabalho. Então, se a gente vai falar de melhoria, eu não preciso só mobilizar professores. Eu tenho que mobilizar os professores, os alunos, os pais desses alunos e as outras categorias que irão se beneficiar ou serão prejudicadas nesse processo. Então, essa mobilização é necessária. O sindicato, ele tem essa limitação, ele não vai ter esse horizonte. É impossível que ele tenha esse horizonte, eu vejo, né? Principalmente, é impossível que ele tenha esse horizonte, ele se mantém fora disso. E as categorias que ele busca incluir não mais se adequam a ele e o rejeitam, como é os trabalhadores de aplicativo. Nós temos aqui o movimento dos entregadores e tudo mais, que foram prejudicados quando tentaram se aliar aos sindicatos tradicionais que o prejudicaram, e aí eles resolveram sair e se organizar por eles mesmos, e as ações aconteceram. Há falhas e há erros nessas experimentações, mas há acertos e uma evolução e um progresso de fenômeno de luta. E a gente pode se organizar isso, recuperar experiências, mas também aprender com o novo momento e a conjuntura e a estrutura com que a gente está lidando. Não tem como fazer uma escola ainda. Nossa, mas nossa alternativa, mas esse é um horizonte. E nesse horizonte, eu posso construir essa escola exigindo que o Estado a financie, que a gente possa construir essas estruturas. A gente pode tomar a escola para a nossa administração, mas esse é um horizonte que se faz contra as estruturas que estão aí, contra essa instituição, contra essas burocracias. Então, construindo novamente, a partir da gente mesmo, todos os organismos de lutas, porque a gente já é um organismo, a gente já está constituído, a gente já tem demandas, a gente já tem as manhas, a gente já conhece o nosso próprio local e a gente precisa se comunicar com os outros. E essa comunicação, ela precisa ser publicizada, a gente precisa potencializar isso, a gente precisa fazer essa luta existir. O que acontece é que o sindicato parece que sempre vai empurrando e paralisando. E toda vez que se pensa ainda nessa perspectiva, dentro de disputa dessas estruturas, se parece ainda um freio para as lutas. Já meio me despedindo, agradecer demais o Alberto e o Leitor, assim, acho que foi um ótimo debate. Acho que a gente tem diferenças em alguns pontos e não tem nenhum problema nisso, acho que é parte da esquerda saber dialogar entre si, né? Tipo, acho que é uma questão chave, assim, do momento e tal. Acho que foi ótimo, tá? Gostei demais, assim, vou mandar para todos os meus colegas, professores e né, pessoas com quem eu tenho contato, assim, foi muito bom mesmo, gostei. Terminar dialogando com algumas questões que vocês colocam, assim, tipo, concordar muito com o leitor, assim, no elemento de que temos que construir alternativas, tá ligado? Tipo, acho que esse é o elemento chave. E é isso que eu queria concordar centralmente, de que essa luta pela educação não é uma luta só dos professores. Isso eu concordo, assim, muito centralmente, assim, tipo, eu acho que a categoria dos professores tipo, de mobilização, eu já participei de mobilização em algumas categorias de trabalhadores, sendo trabalhador de algumas categorias também, já trabalhei em telemarketing, como o Alberto, acho que a gente já trocou ideia disso, e já participei de luta como trabalhador de telemarketing, já trabalhei como entregador de aplicativo, já participei de luta aqui o sindicato porque não tem sindicato de trabalho, pelo menos aqui em São Paulo não tem sindicato de trabalhadores de aplicativo, né? Tem sindicato de motoboy. E é um sindicato super burocratizado, assim, meio mafioso. Meio não, mafioso diretamente e tal. No telemarketing também concordo 100% com você, Alberto, do sindicato que tem aqui. Como é que ele chama? Sindetel, o sindicato dos trabalhadores de telemarketing aqui de São Paulo. É um sindicato patronal, assim, tipo, é um sindicato que é inimigo, assim, você não vai falar lá pro sindicato contra a empresa, porque o sindicato vai te denunciar para a empresa, entendeu? Então, tipo, isso acontece mesmo, assim.
mas daí a especificidade da categoria de professores, assim, eu acho que é uma categoria muito moralizada com demais setores da população, com os próprios estudantes, com os demais trabalhadores da educação, com o entorno escolar, né? O professor, ele tem um peso ainda na comunidade no qual ele está, assim. Então, tipo, penso que isso é a chave mesmo que o leitor coloca, que é como nós professores, ao a gente debater essas questões da educação e a gente se mobilizar contra a escola cívico-militar, a gente tem que aproveitar essa posição que nós temos de sermos ouvidos pela população, para dialogar com a população sobre enfrentar esse questionamento que a direita coloca. Tipo, não é abandonar. O que faz a esquerda institucional hoje, PT, PSOL, centralmente? Abandona esse debate. Certo? Como se a população não fosse ouvir e tudo mais. A população é muito conservadora para ouvir as nossas ideias supostamente progressistas. E isso ajuda a direita a avançar, certo? O que devemos fazer é enfrentar esse debate diretamente, tipo, fazer uma greve na escola e chamar a população a participar, certo? A greve não é greve de pijama, certo? A greve é estar na escola e chamar a população a estar na escola para debater essas questões. Tá ligado? Tipo, por que é importante os professores se mobilizarem contra a escola cívico-militar? Não é só por uma questão dos professores, é por uma questão dos estudantes, da comunidade e tudo mais. O que essa direita quer com essa educação e o que nós trabalhadores devemos querer e tudo mais. Então, tipo, os professores deveriam estar organizando, o sindicato aqui deveria estar organizando greve, a gente deve denunciar o sindicato por não estar fazendo isso. Mas para discutir com a população de conjunto, não é uma greve só para os professores, é uma greve tipo, isso deve ser demonstrado também, que não é uma greve só pelos professores, é também pelos professores, mas não é só pelos professores, é uma greve pela educação, e a educação é um interesse da população de conjunto, assim, e sendo professor, você já foi professora também, Alberto, e tal, a gente vê isso, os pais, né, a comunidade como um todo tá interessadíssima nesse debate de educação, tá ligado? Educação é uma questão que pega para a população trabalhadora e os setores subalternizados em geral, populares e tal. Então a gente buscar debater isso, enfrentar essa questão de frente, de maneira bem aberta, eu acho que é um elemento muito, muito fundamental, assim, para o próximo período, tal, tipo, de não abandonar isso. E a partir disso entender também que o que eu estou falando aqui não é que a gente queira reproduzir a escola tal como ela é, óbvio que não, assim, tipo, acho que o que a gente deve querer é transformar essa escola que já existe. Acho que o grande exemplo que a gente deve ter, e daí reivindicando também, novamente, algo que o leitor colocou, foram as ocupações das escolas que aconteceram em 2015, assim, tipo, eu era professor naquela época de aluguel, eu até participei de uma ocupação, de algumas atividades numa ocupação, numa escola, não era a escola que eu dava aula particularmente, porque ela não foi ocupada, eu até falei com os estudantes na época, mas numa outra escola eles me chamaram, os estudantes, para fazer umas palestras lá, trocar ideia com eles, e isso, assim, tipo, aquele elemento que aconteceu de uma transformação na estrutura escolar mesmo, né, dos estudantes, né, a escola tal como ela hoje, ela já produz, não é que a escola cívico-militar vai produzir estudantes passivos e pouco críticos, a escola tal como ela é hoje já é pensada nesse sentido, né, a gente deve querer transformar radicalmente a estrutura escolar, e as ocupações de escola naquele momento representaram muito isso, né? Apontaram muito nesse sentido, assim. Então a gente deve usar esses exemplos e tal, tipo as ocupações da escola, eu acho que o exemplo das ocupações da escola é um fundamento aqui. Elas não buscaram construir um sistema educacional alternativo. Elas buscaram se apropriar e transformar e revolucionar esse sistema educacional já existente. Eu acho que tipo, elas se apropriaram do espaço escolar, elas não abandonaram o espaço escolar para construir um novo. Elas se apropriaram a partir dos interesses dos subalternos, a partir dos interesses dos estudantes, certo? Dessas escolas. Eu acho que o exemplo das ocupações de estudantes naquele momento é um exemplo radical. Elas apontavam num sentido revolucionário, na minha opinião, nada institucionalizado no sentido das instituições burguesas, mas ao mesmo tempo, bastante no sentido do que o Alberto colocou, né, de não construir um fórum dentro e tudo mais, mas construir uma ruptura onde a própria ideia de fora e dentro não façam mais sentido, certo? Porque os setores subalternizados implodiram e explodiram ao mesmo tempo para reivindicar essa imagem do não interno, do nem fora nem dentro, implodiram e explodiram ao mesmo tempo essas hierarquizações e essas institucionalizações a partir dos interesses da burguesia, assim, e dos capitalistas. Então, eu acho que
contra a escola cívico-militar, o que na história recente do nosso país mais apontou no sentido de uma educação emancipatória foram as ocupações dos estudantes, nesse sentido, né? E aqui os estudantes dão um exemplo e aula para os professores, né? Então, a gente reivindicar isso, né? Tipo, essa crítica radical e uma mobilização real dos setores populares e tudo mais, contra essa estratégia da extrema-direita de sequestrar o discurso da educação para uma perspectiva conservadora, reacionária, subalternizadora e produtora de submissão para os setores populares, a gente reivindicar uma estratégia alternativa que seja a estratégia de uma escola emancipatória, libertadora, no sentido mais radical da palavra, assim. Eu acho que isso, e com isso me despeço de vocês, assim, gostei demais, como sempre, assim, acho que a gente tem que repetir, a gente vai continuar repetindo muitas vezes, né? Mas brigadão por tudo. Então é isso, eu agradeço aí pela presença do professor Santiago, Leitor Subversivo. E é isso, pessoal. Se inscrevam aí, compartilhem, considerem apoiar nossos trabalhos independentes, que é uma maneira também de forçar essa linha tênue. O nosso trabalho tem por intuito isso, fazer exatamente o que a gente propôs aqui. E caso vocês se interessem por alguns títulos dos livros que estão disponíveis aí na nossa mini biblioteca virtual, está disponível aí tanto na descrição do canal do Leitor Subversivo, quanto nos comentários fixados aí logo na descrição desse vídeo, tá bom? Valeu, obrigado Santiago, obrigado leitor e até a próxima. Até a próxima.